Dando continuidade, vocês viram que até o momento a gente só falou de uma forma de Estado, que foi a forma de Estado unitário. A gente tratou no tópico anterior. Só que, o que é que eu julgo que é interessante? Antes mesmo da gente adentrar na forma de Estado federado, se faz necessário que vocês compreendam a forma que antecede, que seria a forma de Estado confederado. Nas palavras do professor Paulo Bonavides, ele coloca que os Estados confederados são Estados que não perdem a soberania, mas associam-se debaixo de uma forma de Estado de união, que lhes consente seguir de forma política comum na defesa externa e da segurança interna, mediante órgãos interestatais, cujos poderes variam quanto à espécie e o número, conforme a delegação cometida. Essa forma de Estado tornou-se historicamente a denominação de confederação. Então, o que é que ele coloca? Que existe uma forma de Estado, que ele coloca que é uma forma de Estado confederada. Vejam só, é mais uma especificação, é mais uma classificação que foge à classificação tradicional. Tradicionalmente, a gente vai ter uma corrente que vai dizer que nós temos duas classificações odiernamente. Os Estados na contemporaneidade ou serão unitários ou serão federados. Essa forma de Estado confederado não diz respeito a uma forma de Estado propriamente dita. E vocês vão perceber por quê. Vocês vão perceber por quê? Porque a forma de Estado ela se apresenta como um antecedente histórico da própria forma de Estado federado. Vocês vão perceber em alguns momentos da história, como nos Países Baixos em 1579, assim como na Confederação dos Estados Unidos, ou na Confederação Suíça, ou na Confederação de Reno, ou na Confederação Alemã, que para a formação de uma confederação se faz necessária a junção de Estados, e aí entende Estados como os países. Então alguns países se juntam, ou juntam-se, para que possa se formar a confederação. Só que na formação da confederação você não tem, ou você não abre de mão da independência que você tem. Você continua sendo o ente soberano. E o melhor exemplo, quando a gente observa, é a Confederação Americana. Observem que a gente tem um processo de colonização da América, ou pelo menos da América do Norte, a partir da formação das 13 colônias. Então, nós tínhamos aqui 13 colônias americanas, e essas 13 colônias britânicas, na verdade, melhor dizendo, decidem proclamar a independência da sua colônia. Então, essas 13 colônias, elas se declaram agora independentes. Vejam, percebam que a declaração de independência não faz dela Estado federado, mas faz Estado confederado. E por quê? Elas se declaram independentes da colônia britânica e passam agora a existir e ser Estados independentes, gozando de um território, gozando de um povo e gozando de soberania. Então, o que é que a gente tinha nos primórdios dos Estados Unidos? Ou antes mesmo de existir Estados Unidos, nós tínhamos 13 países ou 13 colônias, ou melhor, 13 Estados independentes. Esses 13 Estados independentes, eles formavam a Confederação dos Estados Unidos da América. E por que formavam a Confederação dos Estados Unidos da América? Porque todos eles eram dotados de um território próprio, de um povo próprio e eram dotados de soberania. Eles se declaravam os 13 independentes, não existia qualquer relação, ou qualquer associação ou submissão a um ente central. Então, o que é que ele coloca? O professor Paulo Bonavides vai colocar que existe um elemento que determina a forma de Estado federado, que é a conservação da independência e da soberania. Isso vai ficar mais claro quando vocês observarem aqui as características. Na confederação, os Estados vão conservar a soberania entre si. Nenhum deles perde soberania. Já na federação, não existe soberania para além do ente União. A União é o único ente que vai gozar de soberania. Vocês percebam que o poder federal ele não é soberano, o poder estadual ele também não é soberano, o poder municipal ele não é soberano. São todos autônomos. Eles vão gozar de uma autonomia administrativa, vão gozar de uma autonomia legislativa e vão gozar de uma autonomia política ou de um autogoverno na federação.
mas nenhum deles vai ser soberano. Já quando a gente percebe a confederação, todos eles são soberanos. Não existe relação de dependência, não existe relação de subordinação. Na confederação se conserva soberania. Na federação os entes têm autonomia. São coisas totalmente distintas. Na confederação, você tem submissão de um documento jurídico formal chamado Tratado Internacional. Então, todos os entes se apresentam como estados internacionais e vão gozar de igual situação um perante o outro. Enquanto na forma de Estado federado, o documento formal escrito que se apresenta como válido dentro daquele Estado é a Constituição. Então, percebam pelo menos essas diferenciações. Quando a gente fala em confederação, existe conservação e independência da soberania desses entes. Ou melhor, desses Estados. Os Estados permanecem independentes, os Estados permanecem soberanos. Eles se submetem mutuamente a um tratado internacional e fazem isso para a defesa territorial, fazem isso para a conservação e segurança dos países, ou fazem isso por uma questão política e econômica. Estabelecem tratados para fins econômicos, para a preservação de um determinado bloco econômico, como é a União Europeia. Eles não criam órgãos estatais, essa também é uma característica da confederação. Existe apenas um documento que vai reger e vai organizar esses entes a partir de um tratado internacional. Percebam também que a confederação ela não vai ser uma atuação do Estado ou uma atuação desses países em face do cidadão, assim como acontece na confederação. Na verdade, existe uma atuação de um Estado em relação a outro. Existe uma relação entre Estados. Percebam aí, sei lá, como exemplo, a União Europeia, que você tem países ou você tem Estados se relacionando mutuamente. Você não tem uma relação entre Estado e o cidadão, você tem relação entre Estados, quando você pensa em confederação. E você também você admite a possibilidade do direito de secessão. Foi o que aconteceu recentemente agora com a Grã-Bretanha em face da União Europeia. Houve o Brexit, ou foi votado o Brexit, e os britânicos optaram por sair da União Europeia. Então, dentro da confederação existe possibilidade do direito de secessão. Os países que são parte do tratado internacional podem se desligarem dele, diferentemente quando você está observando a forma de Estado federado. Então, por isso que eu tenho trazido aqui para vocês a confederação, mas ao meu ver, ela não se apresenta como uma forma de Estado. Ela se apresenta como uma espécie de bloco econômico, bloco político entre países. Eu acho que a melhor definição de confederação seria bloco econômico, bloco político, e não necessariamente forma de Estado. Vejam só, o Estado federado já seria diferente. No Estado federado, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter pulverização do poder político. No Estado federado, o Estado soberano, ele é formado por uma pluralidade de estados, no qual o poder do Estado emana dos Estados-membros ligados por uma unidade estatal. Então, o que é que você tem? Você tem a formação de estados e você tem a abertura de um poder, ou você tem a desconcentração, você tem a possibilidade desses poderes abrirem de mão de um único poder que tinham, você tem os estados deixando de serem soberanos para serem autônomos. Onde é que a gente percebe isso de forma mais palpável? A gente percebe isso de forma mais palpável quando os estados, ou quando as confederações norte-americanas, ou quando as confederações dos Estados Unidos da América abrem de mão da sua soberania em prol de autonomia. Então, a partir do momento que os Estados confederados americanos abrem de mão de sua soberania, eles substituem por autonomia. Essa substituição da autonomia daqueles Estados para formar um único ente, abrindo de mão da soberania em prol dessa autonomia, a gente entende que essa forma de Estado é a forma de Estado federado. Parece ser meio complexo, não é, mas vocês vão perceber que não é a partir da caracterização. Mas, via de regra, o que é que a gente tem? A gente tem pulverização, a gente tem
distribuição de poder político. Enquanto no Estado unitário você tem um único ente, um único tomador de decisão política, no Estado federado você tem a distribuição desse poder político entre os membros que compõem, ou melhor, entre os entes que o compõem. O que é que eu coloco para vocês que eu julgo importante aqui quando a gente vai falar sobre Estado federado? Que a gente perceba a etimologia da ideia federalista de Estado. Ela é proveniente da palavra feudos, que na verdade quer dizer federação, ou quer dizer que a concepção da palavra feudo, ela provém de uma ideia de pacto ou aliança entre Estados. Então, o que é que a gente tem? Uma junção de Estados, ou uma junção, um pacto ou uma aliança de Estados, para que você tenha um ideal federalista sendo concebido. Já tinha colocado em outros momentos aqui o exemplo dos americanos, quando eles fazem a substituição da forma confederada pela forma federada. O que é que os confederados fazem? Eles substituem a sua soberania em prol de autonomia. Eles deixam de ser estados independentes, deixam de ser estados soberanos e passam a ser estados membros dentro de uma federação. Eles passam a ser entes que compõem aquela federação. Então, nessa perspectiva, você tem a origem do federalismo, que na verdade é um pacto ou uma aliança de estados para formarem um único ente. Então, você tem a abertura, ou esses estados abrem de mão de soberania em troca de autonomia. E a gente vai ter como marco da modernidade a Convenção da Filadélfia de 1787, como exemplo. O que é que vai caracterizar primordialmente o Estado federado? Desde o começo eu tenho dito que o que caracteriza a forma de Estado federado é a descentralização do poder político. A concentração ou descentralização é o fiel da balança para que a gente tenha o conceito de Estado unitário e de Estado federado. Então, quando a gente concentra poder político na mão de um único ente tomador de decisão, nós temos o Estado unitário. Quando a gente descentraliza esse poder político, quando a gente tem vários entes tomando decisões, quando a gente tem entes a nível da federal, a nível estadual, a nível municipal, tomando decisões em caráter político, nós estamos diante de uma forma de Estado federado. Então, a descentralização, a pulverização de poder político, ou o deslocamento do centro para a periferia, a gente diz que nesse momento a gente está caracterizando a forma de Estado federado. A forma de Estado federado é caracterizada por mais de um ente. Enquanto na forma unitária você tem um único poder, na forma federada você tem vários entes. Então aqui a gente apresenta, a exemplo do Brasil, a União enquanto ente dotado de poder político. A gente apresenta aqui os estados enquanto ente dotado de poder político e a gente apresenta os municípios enquanto ente dotado de poder político. Então o que é que a gente pode perceber? Que existem entes dotados de poder político e esses entes caracterizam a forma de Estado federado. Então, os níveis de poder caracterizam a forma de Estado federado. Outra característica importante da forma de Estado federado é a repartição de competência entre esses entes. Isso é importantíssimo. Quando a gente reparte competências, a gente está primordialmente caracterizando. Vocês vão perceber quando estiverem estudando direito constitucional que a União detém uma série de competências, os estados detêm uma série de outras competências e os municípios também detêm uma série de outras competências. Então, o que é que a gente tem? A gente tem distribuição de competências a níveis nacionais, a gente tem distribuição de competência em nível regional e a gente tem distribuição de competência em nível local. Então, assuntos de interesse nacional serão tratados pela União, ou assuntos de interesse geral. Assuntos de interesse regional ou estadual serão tratados pelos estados e assuntos de interesse local ou municipal serão tratados pelo município. Isso caracteriza primordialmente a forma de Estado federado e é importantíssimo que vocês tenham isso em mente. Nessa mesma perspectiva, vocês vão também entender que existe mais de uma ordem jurídica. Já que a gente tem um tomador de decisão a nível da União, a gente vai ter um formador de legislação a nível da União. Então, a gente tem um Congresso Nacional como o poder responsável, o poder legislativo responsável a nível federal, para criar legislação a nível federal. Mas a gente também tem outros entes que têm também igual autonomia para também confeccionar leis.
Então a gente tem nos estados as assembleias legislativas confeccionando legislação. A gente tem as câmaras de vereadores a nível do município confeccionando leis também. Então o que é que a gente tem? A gente tem várias ordens jurídicas. Essa é uma característica fundamental, primordial da federação. Outras características também da federação. Vocês vão ter níveis de burocracia. Então a gente tem níveis de burocracia a nível federal, estadual e municipal. Isso é importantíssimo que vocês entendam. Diferentemente daquilo que existia quando a gente colocava a forma de Estado unitário. Na forma de Estado unitário a gente tem uma única burocracia proveniente de um único poder político. Aqui não, você tem uma burocracia na forma de Estado federado a nível da União, a nível dos estados e a nível do município. Então você tem vários níveis de burocracia administrativa, ok? O que é que difere também a forma de Estado federado da concepção confederada, que ao meu ver não se apresenta como uma forma de Estado, mas se apresenta como um bloco político-econômico. Você tem aqui que o documento formal escrito que vai reger a forma de Estado federado é a Constituição, enquanto na concepção de confederação é um tratado internacional. Então o que é que a gente tem? O que caracteriza primordialmente a forma de Estado federado? Uma Constituição formal e escrita. Ok? E as duas últimas são características primárias, indissociáveis da concepção de Estado federado. É a vedação do direito de secessão. Não existe possibilidade, observando a República Federativa do Brasil, de nenhum dos estados avocar para si a possibilidade de dizer que não é mais parte no Estado brasileiro. Eu não posso chegar aqui na Bahia e dizer, olha, a Bahia hoje é independente da República Federativa do Brasil e nós temos a República hoje, a República do Oxente. Nós vamos instalar um Estado independente do Estado brasileiro. Então, quando a gente pensa em um vínculo de uma forma federada de Estado, a gente passa a conceber que dentro desse vínculo republicano e dentro desse vínculo federativo não existe direito de secessão. Não existe direito de nenhum desses entes se dissociar ou se desligar da República Federativa do Brasil, utilizando como exemplo o Estado brasileiro. Então, o que é que a gente concebe aqui? O que é que a gente entende? Que existe um princípio federativo que torna o vínculo indissolúvel. O vínculo associativo dos entes que compõem o determinado Estado, a forma de Estado federado, não admite direito à secessão. Ok? Isso é importantíssimo que vocês entendam. Então, recapitulando aqui com vocês o que eu julgo ser importante, que a forma federada de Estado a gente vai ter distribuição de poder político, diferentemente daquilo que você tinha na forma de Estado unitário. Na forma de Estado federado, você tem distribuição de poder político, você tinha um ente político tomador de decisão, mas esse poder político do centro sai e atinge a periferia. Esse poder político ele é distribuído. Há uma desconcentração, há uma pulverização, há uma descentralização. Por quê? Porque existem vários entes. Esses vários entes vão compartilhar de várias competências dentro das suas expectativas ou dentro das suas esferas jurídicas, dentro também dos seus níveis de burocracia, e vão ter um documento formal que vai reger essa forma de Estado federado, o que vai determinar, que é a Constituição. Por fim, aqui eu aponto que não existe o direito de secessão e que esse vínculo também é indissolúvel. Ok? Julgo interessante também colocar para vocês que a gente vai ter aqui duas formas de federalismo. Uma forma clássica, onde há uma profunda cisão da distribuição de competências. A gente vai colocar aqui, quando as competências elas são estanques, elas não são compartilhadas entre os entes, nós temos um federalismo clássico. Mas quando há um sistema de compartilhamento das competências entre os entes, a gente pode conceber e pode entender que a gente tem um federalismo de cooperação ou de colaboração. Professor, que forma de federalismo a gente tem hoje no Brasil? A gente tem um federalismo de colaboração ou de cooperação. Professor, me dê um exemplo para que fique palpável, para que fique entendível. Quando a gente vê que tanto a União, como os estados, como os municípios, eles têm a prerrogativa e a possibilidade de tomarem medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Nessa perspectiva, vocês podem conceber que tanto a União, como estados, como os municípios, eles têm a prerrogativa
de legislar ou de atuar em face das necessidades da matéria saúde. Quando se trata de saúde pública, ou quando se trata de saúde, tanto a União vai ter interesse direto, como também os estados, como também os municípios. Então, essa forma de federalismo se apresenta nessa perspectiva de que existe colaboração dos mais variados entes na tentativa de solucionar esse problema público, que tem feito com que a gente transmita nosso conhecimento ou nossas aulas por esses meios. A gente tenha se distanciado, e eu espero muito que vocês estejam em casa, pelo menos aqueles que podem. Mas para que vocês consigam não se distanciar tanto do exemplo, então o que é que eu coloco? Que o federalismo de colaboração, de cooperação, o que é adotado hoje dentro da Constituição de 88, que permite que os entes cooperem para a solução de um problema público. Tanto a União, como os estados, como os municípios vão dar sua parcela de contribuição e vão atuar em matérias comuns. Ok? Algo também interessante trazer para vocês aqui. Lá ao fundo vocês vão perceber aqui a capa da Constituição de 1891. O que é que eu coloco para vocês que é interessante? Que esse aqui foi o nosso ponto, foi o nosso paradigma de mudança da forma de Estado unitário, desde a nossa primeira Constituição, a de 1824, quando a gente tem uma segunda Constituição, que a gente vai chamar Constituição Republicana, a nossa primeira Constituição Republicana. É também nossa primeira Constituição a adotar a forma de Estado federado. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um start da forma de Estado federado a partir da Constituição de 1891. E essa Constituição vai trazer a nomenclatura da República dos Estados Unidos do Brasil, ainda sob forte influência americana, e das pessoas que também fizeram parte desse movimento, dentre elas o ilustre e bom baiano Rui Barbosa, grande advogado, grande jurista. Então, eles influenciaram essa transformação, fizeram parte do governo de transição, que foi instituído em 1889, e eles trouxeram esse documento formal e promulgaram em 1891. Esse é o momento em que se instala no Brasil a forma de Estado federado, né? Ao longo do nosso processo constitucional, a gente vai ter algumas altas e baixas, né? Em 37 mesmo, a gente vai ter um retorno à forma de Estado unitário. E aí a gente vai ter, durante o mundo, uma série de formas de governo que vão culminar nessa influência de um Estado um pouco mais totalitário, um Estado um pouco mais concentrador em 37. Mas a gente vai ter um ressurgimento da forma de Estado federado em 46. A gente vai ter um enfraquecimento em 64, da ditadura militar, quando do golpe dos militares, e vai ter um ressurgimento, um fortalecimento da forma de Estado federado em 1988, ok? Eu tinha essas considerações de forma muito rápida a fazer para vocês, mas eu julgo que o ponto alto e o ponto importante para a gente era distinguir a forma de Estado unitário e de Estado federado, trazendo para vocês pelo menos as concepções minoritárias da forma de Estado na concepção do professor Juan, que ele entende que existiam estados regionais, mas a classificação tradicional vai dizer que só existem duas formas de Estado, que é o unitário e o federado, e como contrapartida de Estado federado eu trouxe a concepção de confederação, que ao meu ver não se apresenta como forma de Estado, apenas se apresenta como um bloco político-econômico, ok? Está aqui também as referências que eu utilizei as obras de Dalmo de Abreu Dalari, Paulo Bonavides e Luiz Lênio Streck, e o do professor Bolzano. Bons estudos para vocês. Faço também recomendação de uma leitura complementar da obra Os Federalistas. Vou disponibilizar para vocês lá no Classroom. E minha sugestão é que vocês escolham um dos capítulos que eu também selecionei para que vocês possam fazer o resumo. Tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.